Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem saúda todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos irmãos para termos uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador, o Senhor nosso Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos novamente ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Essa grande congregação espalhada por todas as partes, através desta forma virtual, que é uma lei que o Senhor tem criado, e nós pedimos a bênção do Senhor em favor de todos. Eu peço a cura divina para os doentes, aqueles que estão enfermos, que sejam curados nesta hora, desde a criancinha
até o velhinho, o adulto, o jovem, que todos recebam a bênção da saúde e da paz. Que os lares, meu Pai, sejam abençoados também, as famílias, a juventude, os pais, que todos sejam abençoados. E todos os males, toda a confusão, todo espírito de intriga, seja expulso em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço perdão ao Senhor por nossos pecados, nossas falhas, e também peço a inspiração divina para que possamos trazer uma palavra que possa ser edificante para cada irmão, cada irmã que estiver nos acompanhando, que estiverem conectados com esta programação. E tudo isto, ó Pai bendito, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, queridos, nós estamos com a escritura aqui diante de nós, que está registrada no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21. E nós vamos ler a partir do versículo 21 também. São Mateus, capítulo 21, versículo 21. E enquanto os irmãos procuram, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Esta programação é publicada de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é reprisada simultaneamente através dos nossos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, manifestando o teu desejo de participar de um grupo, e nós faremos isso com muito carinho, com muito amor. O nosso contato está na descrição deste vídeo. E nós pedimos aos irmãos também que não se esqueçam, quando estiverem assistindo o vídeo, de clicar no gostei, naquele símbolo de joia, e também inscrever-se no canal, para que assim a plataforma do YouTube, o algoritmo, possa impulsionar os nossos programas e mais pessoas, mais irmãos preciosos, mais irmãs preciosas possam também ser alcançados e recebam também a oração da fé em seu favor, a cura para as suas enfermidades, a solução para as suas necessidades e assim por diante. E então, meus amados irmãos, dito todas estas coisas, nós vamos começar então a leitura bíblica conforme nós anunciamos. São Mateus 21, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Eu vou fazer uma pausa aqui para depois continuarmos. O Senhor Jesus Cristo com os discípulos passaram em frente ou embaixo de uma figueira, e ele resolveu procurar frutos nessa figueira, se tinha figos para comer, para se alimentar, mas não tinha, a figueira não tinha nenhum fruto, e então ele amaldiçoou aquela figueira, e ele disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E eles continuaram a jornada deles, e quando voltaram à tarde, a figueira estava seca, secando já.
naturalmente vai murchando e depois logo vai secando e pronto, e está morta. Os discípulos ficaram admirados e disseram: Senhor, olha a figueira, ela secou. Então esse foi o assunto que ele estava dizendo aqui. Se vocês tiverem fé, se vocês crerem, vocês poderão fazer não somente isso que foi feito com a figueira, mas se vocês disserem a esse monte, sai daqui e lança-te ao mar, ele fará isso. Isso foi tremendo. E como nós estamos em pausa da leitura aqui, eu quero lembrar de um detalhe. Se o irmão continuar a leitura, você vai compreender que não era tempo de fruto. Então eu acredito que o Senhor Jesus Cristo não fez aquilo com o objetivo de amaldiçoar mesmo a figueira, mas ele fez aquilo para uma demonstração de fé para os seus discípulos, que se eles tivessem fé, se eles crescem, eles poderiam fazer os mesmos sinais que ele fazia. E ele disse: não somente isso que foi feito com a figueira, não. Você pode também dizer a este monte: ergue-te daqui, monte, e lança-te ao mar. E o monte faria isso. Então, dando continuidade, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Eu faço mais uma pausa aqui, porque o Senhor Jesus Cristo não fazia parte da cúpula que era ali do templo, liderada pelos sacerdotes, e pelos doutores da lei e tudo. Ele não fazia parte desse grupo aí. E eles estavam assim um pouco intrigados com ele, porque ele fazia esses sinais, ele pregava, inclusive contradizia muitas vezes ao que eles falavam, mas não pertenciam à igreja. Então eles queriam saber que autoridade ele tinha, quem o autorizou, que liderança lhe havia dado autoridade para fazer isso. Então essa era a questão, essa era a intriga que eles estavam tendo com ele. Então, continuando aqui no verso 24. E Jesus respondendo disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Então eles fizeram uma pergunta e ele respondeu com uma outra pergunta. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Agora ele vai perguntar: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o credes? Então você vai observar aqui que os fariseus, o povo que congregava no templo ali, junto com os sacerdotes, sob a liderança deles, esse povo e também seus próprios líderes não criam no ministério de João Batista. Eles não criam que João Batista era um homem enviado por Deus. Vocês vão percebendo que essas contradições sempre aconteceram e ainda acontecem até nos dias de hoje. Então eles vieram perguntar para Jesus quem é que tinha dado autoridade para ele pregar daquele jeito que ele lhes pregava e também como é que ele fez aquele sinal, com que autoridade. E ele disse: eu
responderei para vocês essa pergunta se vocês primeiro responderem uma pergunta que eu lhes farei. Aí então ele perguntou: o batismo de João é de Deus ou dos homens? Aí eles ficaram pensando, raciocinando, porque ignorantes eles não eram, bobos eles não eram, eles eram muito sábios sim, o suficiente para saber o que era certo e o que era errado. E eles disseram: bem, agora ele nos pegou, porque se nós dissermos que é do céu, ele vai nos pegar na seguinte resposta: então por que vocês não creem no ministério de João Batista? E se nós dissermos que não é de Deus, então é perigoso o povo que já tem crido nele nos apedrejar. O que é que faremos agora, não é? Então, verso 26: e se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideravam João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Então eles saíram pela tangente. E ao invés de ele dizer ou é de Deus ou é dos homens, eles saíram pela tangente. Eles disseram: nós não sabemos de quem é o batismo de João. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Você está notando, você está captando. Primeiro, eram 2 filhos, ele foi ao primeiro e disse: filho, você vai trabalhar na minha vinha hoje. Então o primeiro disse: não, eu não vou. Aí ele foi ao segundo e disse: filho, você vai trabalhar na minha vinha hoje. Ele disse: sim, Senhor, eu irei, eu vou. Mas não foi. Agora, o primeiro disse que não ia, mas depois ele refletiu e ele pensou e ele se arrependeu e foi. Então ele disse que não iria, mas foi. O segundo disse que iria, mas não foi. Continuando a leitura. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Bom, as meretrizes eram mulheres de vida de má fama e eram discriminadas e eram até apedrejadas. Se elas fossem pegas em ato suspeito, elas poderiam ser apedrejadas. E os publicanos, eles não gostavam dos publicanos porque os publicanos eram cobradores de impostos, destacados ali pelo governo romano. Então eles não gostavam dos publicanos. Aí o Senhor Jesus pegou essas 2 classes de pessoas: a meretriz, né, uma adúltera, e o publicano, e disse: tanto o publicano como as meretrizes, e naturalmente ele não citou mais, mas outros também, não é? De mesma condição. Eles entrarão no reino do céu primeiro do que vocês. E ele falou isso para pessoas de vida irrepreensível. Ele falou isso para pessoas que eram frequentadores da igreja, com uma vida sem nenhuma repreensão,
sem nada que pudesse desabonar as suas vidas. E então ele disse: mas tem uma coisa, os publicanos. Então o publicano, aqui neste caso, era representado pelo filho que disse que não ia trabalhar, e a meretriz também. Eles entrarão primeiro do que vocês, e vocês são o filho segundo, que disse que iria, mas não foi, porque eles eram religiosos, eles frequentavam a igreja, eles eram corretos com seus dízimos e tudo mais, mas não creram na visitação de Deus, quando Deus mandou o seu profeta João Batista para precursar a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e quando veio o próprio Senhor Jesus Cristo, eles também não creram. Então a religião deles era falsa. É isso que ele estava mostrando para eles. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Bom, vamos parar aqui no versículo 32. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção, ainda em tempo, para adoração ao Senhor nosso Deus. O nome do hino que nós vamos ouvir é Ó Pai, segura minha mão, e quem canta esse belíssimo louvor é a cantora sacra Guiomar Victor. Nós vamos ouvir esse louvor e, assim que terminarmos de ouvir, daremos continuidade imediatamente ao estudo da mensagem que está em apreço, que é poder de transformação. Ouçamos então e meditemos. Deixa não, segura minhas mãos, meu Pai, segura minhas mãos, as minhas mãos, Pai, segura minhas mãos, as minhas mãos. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não, segura minhas mãos. Pai, o mundo é tenebroso, nele só tem ilusão.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração. E agora nós estamos aqui com a mensagem diante de nós e estamos parados aqui no parágrafo 88. E nós vamos dar continuidade daqui em diante. Foi isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele criou esse jardim do Éden. Ele o tinha falado, estava em sua mente. E quando ele o diz, então tem de acontecer. É claro que eu acho que todos nós sabemos que uma palavra, antes de ser uma palavra, é um pensamento. Isso da forma natural todo mundo sabe. Você, às vezes, alguém criticando uma outra pessoa pode até dizer: essa pessoa não pensa no que fala. Primeiro fala para depois pensar. Mas isso é uma acusação, tentando fazer uma crítica. Na verdade, antes de nós falarmos, antes da palavra sair da nossa boca, nós já pensamos naquela palavra. Então ela era sim um pensamento. Tenha isso em mente agora. O que ele diz tem de acontecer. Veja, ele não pode, nada pode impedi-lo. Não há nada que possa impedir que aconteça. Deus disse assim, isso encerra o assunto. Deus disse, vai acontecer. Agora, ele tinha tudo isto em mente e ele disse, haja. Agora, isso é Gênesis capítulo 1. Veja, haja isto, haja aquilo, haja. Ele estava semeando, que isso esteja aqui, que isso esteja aqui, que isso esteja aqui. Aí eu acredito que ele está mostrando lugares diferentes, ou pessoas, aqui apontando para pessoas diferentes, né? Que isso que o pensamento de Deus lá na eternidade, que isso tenha sido referente a nós, a mim e a você e a qualquer irmão, a qualquer irmã, qualquer pessoa. Então, oxalá que ele tenha pensado em nós antes que ele mesmo falasse a sua palavra. Então isso que esteja aqui, que isso esteja aqui, e ele sabia que seria dessa maneira, porque não pode mudar. Agora, isso nos dá fé, então, e o que ele disse aqui acontecerá. Deste modo, permitamos que essa semente caia em nosso coração. Essa semente da palavra de Deus caia em nosso coração para que possamos ser o campo disto. Veja, em nosso coração. Então, nosso coração seria o campo para que essa palavra possa ser semeada em forma de semente. Aleluia! E desempenhemos esse lugar em que ele nos colocou nos últimos dias. Veja, permite que a semente caia em nosso coração, Senhor. Permite que tua palavra caia em meu coração, que não haja nenhuma incredulidade, como Abraão, quando era um homem velho, parecia impossível. Como farão isso? Como ele será dessa maneira? Ele nunca levou isso em consideração. Profeta de Deus, irmão Brana, às vezes ele faz algumas ilustrações. Em uma certa mensagem,
que ele pregou, ele fez uma ilustração que o Senhor Deus disse para Abraão que ele com 75 anos e Sara com 65 anos teriam um filho. Bom, eu já devo ter visto alguém que teve filho, até um tio meu mesmo teve uma filha com mais de 70 anos, não é? Então, mas isso pode ser uma eventualidade, no geral mesmo é diferente. Então, no tempo da procriação, aí no tempo da fertilidade e assim por diante, não é? Então é o tempo em que nascem os filhos. Mas tem um agravante aqui no caso de Abraão, que eu vou chamar a atenção dos irmãos agora, que no caso de Abraão, ele tinha ainda esse obstáculo de que a sua mulher nunca havia tido um filho. Ela era estéril. Esse era um agravante, porque além de já estar velha agora, e ainda mesmo quando jovem, não pôde ter nenhum filho. E o Senhor falou justamente ao contrário de todas as possibilidades. Mas Abraão creu. A Bíblia diz que Abraão creu, e quanto mais o tempo ia passando, mais ele estava certíssimo de que Deus cumpriria aquilo que ele prometeu. Então o profeta, às vezes, como eu havia dito, às vezes ele faz alguma comparação assim um pouco engraçada. Ele disse assim que passados uns tempinho, talvez questão de meses, né, apenas, ele já tomou Sara pelo braço e disse: querida, vamos ao doutor, né? Aplicando como se fosse hoje, você tem aquele médico da sua confiança, aonde sempre você vai se consultar, onde você leva seus filhos e sua esposa e assim por diante. Então ele disse: querida, vamos ao doutor, porque vamos ver se já estamos tendo algum sinal da gravidez, né? Então você imaginou esse doutor, quando houvesse recebido Abraão lá no seu consultório, o que será que ele haveria pensado? O que teria dito ele? Talvez não dissesse, mas pensasse: pobre Abraão, um homem tão correto, tão honesto, tão sincero, fiel a Deus até, mas agora certamente ele deve ter perdido o seu juízo. Quem sabe ele está com mal de Alzheimer, não é? Então o médico não detectou nenhum sinal de gravidez. Mas por que Abraão foi? Porque ele estava crendo. Deus disse, então vai acontecer. Ele estava crendo. Que coisa maravilhosa que nós precisamos observar. Aleluia. Bom, vamos ver se dá para nós terminarmos este parágrafo aqui, né? Como farão isso? Como ele será dessa maneira? Ele nunca levou isso em consideração. Ele somente recebeu a palavra de Deus e seguiu crendo nisso. E Deus o fez acontecer. Que coisa tremenda! Até Deus fez isso acontecer até para honrar a fé de Abraão. E Ele honra a sua também, Ele honra a minha também, quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, sem nenhuma sombra de dúvida. Ele honra essa fé que você depositou nele. A maior honra que nós podemos dar a Deus é quando nós cremos na sua palavra. Vamos terminar aqui. Agora, Deus tinha dito todas estas coisas de modo que ele sabia que aconteceria. E aconteceu. Ele produziu conforme sua espécie. Abraão produziu conforme a sua espécie. Veio um pequeno Abraãozinho. Amém? Isaac. Veio Isaac.
conforme sua própria espécie, porque não é só na parte física, não. Abraão era um crente em Deus, temente a Deus, e Isaque veio semelhante a seu pai, também um servo temente a Deus. Oremos agora. Senhor Deus, nós agradecemos, meu Pai, por esta oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra, e o tempo se vai e quase que nós perdemos a nossa hora de tão maravilhoso que é nós estudarmos a palavra do Senhor e saber que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, fica com cada um de nós agora, abençoa nossas famílias, nossos lares, nossos amigos, cura as doenças, liberta, mais uma vez nós pedimos, dá vitória a todos, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem, queridos, então nós chegamos ao final da nossa apresentação. Fiquem todos com Deus e, se Ele permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Amém. Amém.